Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Boa noite você que está nos visitando. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue na amada igreja, amém? Com a amada igreja, amém? Eu quero perguntar se você lembra qual a campanha que é veiculada no mês de setembro. Missões, não é fora da igreja. Oi? Setembro Amarelo. E essa campanha tem qual objetivo? Qual o objetivo da campanha Setembro Amarelo? Oi? Prevenção, suicídio, valorização da vida. Você sabe o que é o suicídio? Você sabe o que leva alguém a se suicidar? Você sabe o que poderia ser feito para prevenir? Se você não sabe, eu queria que você acompanhasse aqui nesse vídeo. Olá, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra e pesquisador. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema importantíssimo em psiquiatria, mas não só em psiquiatria, é um tema importante para toda a sociedade. Esse tema é o suicídio. Apesar da importância e da seriedade do tema, ele é muito pouco abordado. Quando que o tema aparece na mídia? Normalmente quando alguma celebridade tristemente comete suicídio, o tema é abordado de maneira superficial, algumas vezes sensacionalista, por alguns dias e depois o assunto morre. Nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre alguns fatos importantes a respeito do suicídio e de como preveni-lo. Primeiro fato associado ao suicídio: 90% das pessoas que cometem suicídio foram ou poderiam ter sido diagnosticadas com algum transtorno psiquiátrico. Depressão é o transtorno psiquiátrico mais comumente associado ao suicídio, mas também são importantes o transtorno bipolar, a esquizofrenia e o abuso e dependência de álcool e outras substâncias. O suicídio é um fenômeno muito complexo. Tem aspectos filosóficos, sociológicos e até mesmo teológicos. Porém, nós não podemos perder o foco de que suicídio é, acima de tudo, uma questão médica. Segundo fato a respeito de suicídio, algumas características ou sintomas das doenças podem conferir ao paciente um risco maior de suicídio. Entre as características do transtorno, a mais óbvia é a gravidade. Pacientes mais graves têm maior risco de suicídio. Entre os sintomas, alguns merecem destaque: a ansiedade, a instabilidade das emoções, a impulsividade e, sobretudo, a desesperança. Em qualquer circunstância, o paciente desesperançado tem o maior risco de suicídio. Terceiro fato a respeito de suicídio: suicídio é uma questão de saúde pública. Todo ano no Brasil, 5,7 pessoas a cada 100 mil habitantes cometem suicídio. Esse número pode parecer pequeno, mas é mais do que se morre, por exemplo, por AIDS no Brasil no mesmo período. Algumas pessoas podem encarar o suicídio como uma questão pessoal, mas não. A sociedade inteira sofre com o suicídio, com as tentativas de suicídio e com as suas consequências. Quarto fato a respeito de suicídio: suicídio é um problema muito, mas muito subestimado. Não só na mídia, na sociedade, inclusive no meio médico é um problema muito subestimado. Eu vou exemplificar isso para vocês através de um inquérito populacional realizado na cidade de Campinas, que foi muito bem feito. Dá uma olhada nessa figura. Ela mostra literalmente que o que aparece de forma evidente sobre o suicídio não passa da ponta do iceberg. Para cada pessoa que busca o pronto-socorro em decorrência de uma tentativa de suicídio, outras 3 tentaram o suicídio e não buscaram ajuda nenhuma. E na base da pirâmide, para cada pessoa que tentou o suicídio, outras 17 estão pensando em suicídio, estão, portanto, em risco e passam totalmente desapercebidas. O link para esse estudo eu vou colocar na descrição do vídeo. Quinto fato sobre o suicídio: alguns grupos têm um risco aumentado de cometer suicídio. Entre os sexos, por exemplo, mulheres tentam mais suicídio, homens cometem mais suicídio de fato. Entre os homens, o risco maior está entre os jovens. Porém, nós não podemos descuidar dos idosos. Por quê? Porque quando um idoso tenta suicídio, normalmente a letalidade do método é maior do que nos jovens.
Entre os transtornos psiquiátricos, eu já citei os mais importantes, eu vou destacar só uma coisa. Os transtornos psiquiátricos, quando associados, podem conferir um risco maior de suicídio. Por exemplo, um tipo de transtorno que acontece de estar muito associado a outros transtornos é a dependência de álcool e drogas, por exemplo. E a dependência de álcool e drogas, quando associada à depressão, quando associada ao transtorno bipolar, por exemplo, aumenta o risco de suicídio. Entre os transtornos clínicos, as doenças crônicas, principalmente aquelas doenças crônicas que causam dor, quando associadas a um transtorno psiquiátrico, sobretudo a depressão, aumentam muito o risco de suicídio. Então, pessoas que fazem parte desse grupo que eu citei, elas têm um risco maior e merecem maior atenção. O sexto fato sobre suicídio é uma regra de ouro que funciona independente dos problemas que a pessoa tenha. Vínculos são fatores protetores contra suicídio. Sobre quais vínculos eu estou falando? Quaisquer. Por exemplo, uma pessoa tem uma boa estrutura familiar. Vínculos familiares protegem a pessoa contra suicídio. A pessoa é pai ou mãe. O apego que ele tem com o filho, esse vínculo protege a pessoa contra suicídio. A pessoa, por exemplo, ela tem emprego, tem trabalho, esse vínculo com o trabalho protege contra suicídio. A pessoa tem uma boa rede social de apoio, esses vínculos sociais protegem a pessoa contra suicídio. Da mesma forma, vale o contrário. A ausência de vínculos ou vínculos muito frágeis são fatores de risco para suicídio. Por exemplo, a pessoa é solteira, solitária, a pessoa não tem trabalho, pessoa desempregada, pessoa com poucos vínculos sociais. Isso associado a outros problemas que eu já comentei aqui, pode ser um fator de risco a mais para suicídio. E o sétimo fato sobre suicídio, e o mais importante, é que suicídio tem prevenção. Isso dá sentido a toda a conversa que nós tivemos até agora. Uma vez identificada a pessoa em risco de suicídio, nós podemos abordá-la, minimizar os riscos e protegê-la contra o suicídio. E não é preciso ser médico psiquiatra ou psicólogo para fazer essa primeira abordagem na pessoa. O procedimento mais importante também é o mais simples, que é simplesmente ouvir a pessoa. Muito mais do que receber conselhos ou regras, o que a pessoa precisa é ser ouvida. Deixe a pessoa falar sobre o sofrimento. Se assim for o desejo dela, claro. Muitas vezes queremos distrair a pessoa para fazer a pessoa esquecer o sofrimento. Não. Se a pessoa tem esse desejo, deixe ela falar sobre o sofrimento e mostre empatia pelo sofrimento que ela tem. Se a conversa se direcionar para esse lado, pergunte diretamente sobre suicídio. Se a pessoa fala que a vida não vale a pena, que seria melhor estar morta, viver ou morrer tanto faz, pergunte se a pessoa está pensando em fazer mal a si mesma. Perguntar sobre suicídio, ao que tudo indica, previne suicídio. E por fim, identificado o risco iminente de suicídio, é preciso intervir. Mesmo que a pessoa não queira, avise familiares, avise o psicólogo, avise o médico. Nesse momento, o mais importante é preservar a integridade física, a vida da pessoa, muito mais do que a confidencialidade dela. Se você se interessou pelo tema, quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, estou deixando aqui na descrição do vídeo links para manuais educativos ótimos, próprios para não profissionais no tema. Vou deixar também um link para uma matéria sobre suicídio do meu blog e para quem quiser estudar mais, recomendo o livro Aprendendo a Viver com Transtorno Bipolar. Eu não vou falar sobre suicídio, até porque eu não tenho essa bagagem, mas pesquisando material para poder trazer conteúdo para os irmãos, eu creio que Deus colocou este vídeo no meu caminho e através dele eu pude também abençoar duas pessoas. Uma, um aluno de onde eu trabalho, e ele estava comentando que ele teve um sonho em que a irmã se suicidava. E aí conversou e eu mostrei para ele, e por coincidência, Jesuscidência, ele é inscrito no canal desse médico. E depois conversei com uma outra colega de trabalho, em que alguns dias atrás a filha, 20 e pouco, 30 anos, teve infarto, mas graças a Deus conseguiu reverter. Então, através desse vídeo, outras pessoas foram abençoadas também. E isso
e eu gostei muito, porque parte do que o Dr. Fernandes, ele falou, vai nos ajudar, e eu quis, como nós estamos no culto jovem, fazer um link, já que a juventude está na Berlinda, nesse momento. Obrigado, irmão. Eu quis fazer um link com um jovem que esteve em algum momento numa situação que, se não fosse trabalhada, teria potencial para levar este jovem ao suicídio. Eu falo aqui de Daniel. Daniel, capítulo 1. Nós faremos uma leitura, serão muitos versículos. A hora está um pouco avançada, mas eu penso que é interessante que nós lemos todos esses versos para que a gente possa entender a dinâmica, o que está acontecendo ali, a situação em que Daniel esteve envolvido. Diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre estes encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Misaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença,
o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e, entre todos, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encarregados de todo o seu reino. Obrigado. Irmãos, se eu perguntar a você, quando você ouve falar sobre Daniel, o que vem à sua mente? Provavelmente você vai lembrar da cova dos leões, da fornalha, forçando um pouco a barra, a estátua. Mais alguma coisa que a gente vem à nossa mente de imediato? Daniel. Aí a minha pergunta, provocando a cada um de vocês, é: será que a vida de Daniel se resumiu à fornalha, que não foi com ele, mas ele estava ali, os amigos dele, a estátua, a cova? Será que foi isso? Eu creio que você vai concordar comigo que não. Então, se nós não fizermos uma leitura assim aprofundada, e nós não prestarmos atenção nos detalhes, o que isso tem a ver com o suicídio? Eu falei que eu ia fazer um link em parte do que o Dr. Fernandes falou. O sociólogo, o cientista social francês Émile Durkheim, não sei se a pronúncia é essa, que viveu em 1858 a 1917, que integra o grupo de cientistas sociais considerados fundadores da sociologia. Por meio da análise de dados estatísticos, Durkheim verificou que há uma regularidade na taxa de suicídio no decurso de um determinado período de tempo. Tais dados foram cruzados com variáveis que incluem idade, sexo, o lugar de residência, a religião, o estado civil. A partir da análise do cruzamento dessas informações, foi possível ao autor desvelar as características sociais dos suicidados e apresentar explicações sobre as determinações sociais que influenciam ou causam o ato do suicídio. Durkheim, então, ele percebeu que haviam alguns tipos de suicídio. E eu separei aqui 2 tipos, ele elaborou 3. Dos 3 eu achei interessante nós comentarmos e trazermos e fazermos um paralelo, já que nós estamos no mês da juventude e com a nossa juventude abençoada e munindo a nossa juventude de recursos, ela vai ser muito mais abençoada, vai ser agente transformador e vai ajudar as pessoas que cruzarem os seus caminhos, como o doutor falou, e Deus vai usar os irmãos para, percebendo aquelas pessoas que estão em vias de suicidar, estão num processo, e Deus vai usar. E por isso eu achei interessante trazermos isso. E o primeiro tipo de suicídio que Durkheim ele percebeu é o suicídio egoísta, praticado por aqueles indivíduos que não estão devidamente integrados à sociedade e geralmente se encontram isolados dos grupos sociais, família, amigos e comunidade. E nós vemos aqui, irmãos, logo de cara, que Daniel, o povo foi levado cativo, e dentro daquele cativeiro, Daniel, ele foi pensado ali para servir de agente de dominação. Ele foi junto com outros jovens separados para durante 3 anos receber uma educação intensiva. Ele teria todo o tratamento diferenciado, os melhores professores, a melhor alimentação. E no versículo 3 e 4, por favor, irmão Antônio. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Primeiro ingrediente aqui para que
Daniel era a situação, um potencial para que Daniel cometesse esse suicídio, segundo Durkheim, a classificação egoísta, porque ele foi prisioneiro, e ele é tirado da sua família, do seu vínculo, da sua rede de apoio, da sua família, como o doutor Fernandes falou. Essa rede de apoio, esses vínculos, fortalecem e previnem quanto ao suicídio. E essa provocação é para que possamos entender. E eu li várias vezes isso, eu tentei ler esse texto, ler essa parte com uma lente de aumento, para amplificar os detalhes que estão ali, que passam desapercebidos, mas que estão ali dentro, fazem parte, e que se nós não fizermos uma leitura mais aprofundada, vão passar e nós perderemos assim o impacto. Nós ficaremos, como eu falei aqui no início, olhando Daniel e nos restringindo àqueles momentos que causam um frisson. E desse conjunto de versículos, eu tenho certeza que chama a sua atenção, e talvez você tenha gravado, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E às vezes nós olhamos aquilo, e se nós não prestarmos atenção, parece que é no pirlim-pim-pim. Daniel propôs e foi como se fosse num passo de mágica. Tudo se tornou tranquilo. A vida de Daniel foi um mar de rosas. Os 3 anos que ele ficou sendo preparado naquela academia, ali toda aquela educação, para que ao final dos 3 anos ele pudesse ser sabatinado pelo rei. Parece que com essa frase Daniel se propôs no seu coração não se contaminar. Parece que tudo parece um mar de rosas, e nós esquecemos de toda a situação. Daniel, ele foi tirado da sua família. Você imagina, vai para um lugar de uma situação de fragilidade. Daniel, ele vem, como o texto diz, de um berço, de uma situação confortável, da nobreza, e ele vai agora como prisioneiro. Ali é uma situação completamente diferente, outros hábitos, outras culturas, e vê que ele foi submetido a uma situação diferente, a ponto dele lá atrás, lá na frente, ele perceber que se ele estivesse comendo, ele estaria de alguma maneira se contaminando, de alguma maneira ele estaria perdendo a sua identidade, se fizesse parte. E nós percebemos na dinâmica do texto que foram outros jovens, não somente esses 4, precisamos atentos para isso, e que somente Daniel, e eu penso que Daniel foi o que puxou a fila, Daniel foi o que encabeçou o movimento. E eu percebo aqui que Daniel, ele encontrando outros jovens ali, talvez compartilhando, tentando convencer, mostrando aos outros jovens que com eles estavam, que deveria, mesmo preso, mesmo levado cativo, Deus estava com ele, de quem ele era, quem era o Deus dele. E eu penso que Daniel, ele conversou com outros jovens, mas somente aqueles outros 3, eles compraram a ideia e resolveram. Eu penso que, olhando o texto, que Daniel, ele foi o porta-voz, foi ele que foi até quem era responsável por ele, e vendeu a ideia, conversou com esse indivíduo, para que mudasse por 10 dias aquela refeição, aquele cardápio, o menu, que foi estabelecido pelo próprio rei. E aí eu creio, quando eu conto isso para você, você imagina a situação que Daniel enfrentou, longe de casa, tendo que peitar aquela situação, tendo que levar a cabo a sua ideia, aquilo que ele tinha colocado, as suas convicções, sem essa rede de apoio, sem essa rede, esses laços, esses vínculos que blindam, que diminuem em muito a nossa propensão ao suicídio. E nós que estamos nesse mundo de
estamos envolvidos, inseridos na sociedade, nos enfrentamos várias situações em que nós nos vemos sozinhos. Você, jovem, da Unijá, muitas vezes se sente sozinho. E quanto o apelo que a sociedade faz para que você abra mão dos seus princípios, e muitas vezes você está sozinho. Daniel conseguiu, e Deus abençoou Daniel para que ele pudesse ali, com outras pessoas, ele não estar sozinho. Alguém que estivesse levando a carga com ele, alguém que fizesse parte do seu da sua rede de apoio ali. Isso nos fala também a nós temos que pensar isso, de que nós temos que lembrar dessa situação na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós vamos enfrentar essa situação e que nós temos que ficar ali, firmes, ficarmos ligados com o Senhor, que Ele vai nos sustentar. E o segundo tipo de suicídio que Durkheim ele percebeu ali é o suicídio altruísta. E para você ter ideia, esse suicídio, para exemplificar, são aqueles pilotos kamikazes dos japoneses e também esses grupos do lado do Oriente Médio, dos terroristas. E o que é o suicídio altruísta? Decorre da obediência à força coercitiva do coletivo. O indivíduo tem um envolvimento com a sociedade tão extremo a ponto de sofrer a ausência de valor próprio. Exemplos são os kamikazes, fanáticos religiosos e extremistas políticos. São as pessoas que elas não se veem inseridas ali o seu valor, e para que elas possam perceber que ela tem valor, ela comete estes atos insanos. E aí nós vemos também que Daniel ele teve esse ingrediente, teve essa tentação, quando ele separado, ele iria ser submetido a 3 anos daquela educação intensiva. Para quê? Para servir e assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E se Daniel ele não tivesse esse cuidado e ele não estivesse bem centrado em quem ele era, ele corria o risco de se ver diluído ali. Ele estava sendo preparado como um produto. A função dele ali seria ajudar a dominação dos babilônios. Então ele tinha esse potencial, e muitas vezes acontece assim, correria muito grande, e se nós não tomarmos cuidado, nós não sabemos como é, e aí nós enfrentamos aquelas crises existenciais. Por que eu estou aqui? E nós não sabemos. Isso vem mexendo quando nós não entendemos qual a nossa participação, por que nós estamos, qual a nossa importância na sociedade em que nós estamos inseridos. Nós corremos o risco estamos propensos a cometermos, segundo Durkheim, a esse suicídio altruísta, quando nós, para mostrarmos para nós mesmos que nós somos importantes, nós cometemos esses disparates. Então nós temos que ter cuidado e não só ajudarmos outros, mas também nos ajudarmos. Estamos cada vez mais tomando cuidado a respeito da nossa participação, buscado com a nossa missão, porque nós vemos a sociedade tem caminhado e nós somos coisas. Tem caminhado para colocar isso em nossa cabeça, que nós somos coisas. Valemos o que nós vestimos, valemos quantos dígitos tem a nossa conta bancária, o nosso nossa rede social, quantos seguidores nós estamos ali. E aí já foi comprovado, né, que muitas vezes essas fotos de pessoas que tiram ali lugares paradisíacos, e muitas vezes quem está assistindo tem visto aquelas fotos, entra em depressão, porque são lugares que nem no nosso melhor sonho nós conseguiríamos estar lá. E aí há uma massificação dizendo que só seremos importantes se nós frequentarmos aqueles lugares,
só seremos importantes se utilizarmos aqueles bens e aqueles serviços ali. Isso passa para nós, e se nós não tomarmos cuidado, nós entramos nessa e nós estamos propensos a cometermos esse suicídio altruísta para mostrar para o grupo. E tem muitos vídeos falando sobre isso, mostrando ali pessoas se suicidando, porque tirando a sua própria vida, porque elas não viram, mas porque elas perceberam ou tiveram a falsa impressão que elas não serviam, porque foi projetado e na cabeça dessas pessoas foi colocado um padrão totalmente irreal. Então nós, como servos do Senhor, como o Dr. Fernandes ele falou, nós somos, à medida que nós nos informamos, nós colocamos, nos municiamos de informações e nos qualificamos e nos capacitamos cada vez mais para sermos agentes transformadores, agentes que vão levar vetores pelos quais Deus vai transformar a vida de outras pessoas. Como eu falei, eu compartilhei não o vídeo em si, mas comentei sobre o vídeo, e esse vídeo, parêntese, esse vídeo está no YouTube, se você quiser encontrar, o título é 7 fatos sobre o suicídio. De repente não deu para você ver, prestou muita atenção, e você achou interessante, e você quer rever 7 fatos sobre o suicídio. Então, fechando parênteses. Então, quer dizer, quando nós temos essa informação, nós somos agentes de transformações. E tomando cuidado também conosco, porque nós não estamos isentos. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele anda de redor buscando a quem possa tragar. E se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco, ao invés de ajudarmos, nós precisaremos de ajuda, porque nós estaremos nessa situação, porque nós estamos nessa sociedade. Isso é uma campanha muito grande, nos massifica de uma maneira assim tamanha, e se nós não percebermos, aquilo toma um vulto, e nosso foco ele vai sendo desviado, e nós colocamos os nossos parâmetros nos lugares errados. E nós temos que ter essa conclusão. Então, e uma outra coisa também que serve para nós, que ajuda, que, como o doutor falou, constitui uma rede de apoio, está no versículo de número 6. Entre estes encontravam-se alguns que tinham ouvido de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É interessante, parece assim, estavam ali, foram, e deu-se um destaque para esse. Mas dentro desse raciocínio, eu comecei a pensar que você não está sozinho. A grande questão é essa, que você não está sozinho. Deus tem sempre colocado. E quando eu falei para a colega minha do vídeo, e é interessante, ela falou assim: poxa, você foi usado por Deus, Deus te mandou aqui. E foi legal, comentei com ela, ela falou da situação. A filha, uns dias atrás, havia sofrido ali uma parada cardíaca, e graças a Deus reverteu. E aí levei o vídeo, conversei com ela, ela se interessou, gravou, e foi muito bom. Então você não está sozinho. Uma das características é isolar. E muitas vezes para nós, agora falando do povo de Deus, né, o inimigo, ele tem essa característica de nos separar do grupo. E quando o doutor falava a questão do ponto 6, os vínculos fortalecem, eu passei a olhar com mais carinho a igreja. Eu já falei aqui que eu sou um defensor ferrenho da igreja local. O que eu sou hoje, a base foi na igreja. Como eu já falei, eu entrei para a igreja com 14 anos. Vou fazer 58, olha o tempo que tem, né? Então ali na igreja, passou a ser meu grupo social. E aí empregos, aqueles vínculos foram se fortalecendo, e o evangelho se consolidou em mim. Então é muito importante. E às vezes você não dá valor. Eu vou para a igreja, você pensa que vem para a igreja só para ouvir uma boa palavra, uma música, louvar o Senhor na companhia. Mas você está aqui, isso é muito importante. Fortalece a comunhão com Deus, e fortalece também a comunhão com o outro,
Quando você vem, você chega cedo e conversa ali com o outro. Hoje eu tive assim uma grata surpresa. Flávio, vou te usar. Flávio, chegamos cedo ali na escola dominical e estava comentando. E eu pude estreitar e ver que algo a mais eu tenho com o Flávio. Ele também gosta de jazz, como eu também gosto, falou, né? Algumas coisas ali. E muitas coisas nós compartilhamos. E olha que coisa bacana. Então, eu venho à igreja para encontrar com o Flávio. Não só porque ele serve ao Senhor como eu, mas temos algo mais de nos estreitarmos, conversarmos, compartilharmos. E eu creio que assim também é com você. Quando você vem, você encontra com o irmão e você conversa outras coisas, a conversa transcende a questão espiritual, e ela se estende a questões também sociais, e aumenta um vínculo. E aí depois, às vezes nós não percebemos muito, mas fica meio que diluído, né? Nós vamos à igreja, e aí nós não sabemos se nós estamos indo só por Deus, ou estamos indo também para outros irmãos, fica tudo muito diluído. E a igreja, ela tem essa função, a função social. Irmã Débora, estou no caminho certo? Amém, glória a Deus. Então, quer dizer, esse caminho, e é muito bom, é salutar nós estamos aqui. E quando o doutor Fernandes ele falava, eu lembrei da igreja e valorizei mais. E nós temos que valorizar esse momento em que nós estamos aqui, e nós estamos aqui unidos, quando nós estamos também fora, seja no mundo físico, quando nós nos encontramos em outros espaços, mas também no virtual, no grupo do Zap, mandamos uma mensagem e compartilhamos alguma coisa ali, estreitamos. Isso é muito salutar. Isso é para que você veja que você não está ali. E como o doutor Fernandes falou, você conversando, e às vezes nesse estreitamento você conversa, é um momento em que o irmão ou uma outra pessoa que ainda não reconheceu Jesus como nosso único Salvador, ele se abre com você e você percebe que não está bem. E aí você começa a conversar e você direciona de uma forma mais incisiva para aquele ponto. E aí você é agente transformador. E você conversa, e depois, se aquilo ultrapassar os seus conhecimentos, você não tiver mais como ajudar, mas você direcionando, avisando um familiar, conversando com ele, que existe em determinados locais uma ajuda, e você compartilha, você empresta o teu ombro para ele, isso ajuda, como aconteceu. E eu queria pensar você, imagina, se Daniel não tivesse essa rede de apoio, como seria? Já parou para pensar nisso? Como seria Daniel? Como ficaria Daniel? Já pensou nisso? Ele foi tirado da sua casa, foi preparado ali como um produto para servir aqueles que dominaram o seu povo. Eu fiquei pensando nisso. Se não tivesse Ananias, Misael e Azarias, como seria? A rede de apoio colocou. E você percebe lendo que em todo tempo é Daniel que encabeça o movimento. Eles estavam ali. E você vê que a coisa foi tão forte, a química foi tão forte, que lá na fornalha não estava Daniel, na cova dos leões estava Daniel, mas na fornalha quem estava? Os três. Ali aquela coisa tão forte, houve uma ligação muito grande. Daniel conseguiu convencer aqueles rapazes, e eu creio que eles já tinham uma propensão, e assim é cada um de nós. Temos essa capacidade, temos esse potencial, e seremos nós, como servos do Senhor, seremos usados. E eu concluo, e nós, não esqueçamos que as pressões que nos atingem, elas são fortes o bastante, e nós sozinhos não conseguiremos. E uma outra coisa que eu achei para nós, com Daniel, servo do Senhor, ele já veio ali, Daniel, ele se propôs no seu coração não se contaminar. Não foi ali, indo na Babilônia, e de repente, ele já tinha as suas convicções. E ali ele fincou o pé, eu não quero. Mas que não esqueçamos, porque muitas vezes nós somos um tanto quanto românticos. Nós pensamos, porque nós oramos, nós lemos a Bíblia, servimos ao Senhor, que nós não estamos imunes a certas coisas.
Como o doutor começou, a questão do suicídio, nós pensamos que é lá fora, que isso não vai nos atingir. Ledo engano. A Bíblia diz que nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Diz também que aquele que está de pé, acude para que não caia. E se nós não estivermos ali, firmes no Senhor, nós estaremos suscetíveis a isso. Então nós temos o que fica para nós aqui, diante da situação nesse mês de valorização da vida, que somos agentes de transformação, somos usados por Deus para ajudar outros, mas também nós não podemos nos esquecer de nós. Como você está? Foi semana passada, se eu não me engano, eu estava aguardando, eu voltei a consulta lá com o psiquiatra, estou com o agendamento do psicólogo, né? E eu aguardava, cheguei cedo, aguardava para ser atendido pela psiquiatra. E aí eu sentei ele no canto, estava aguardando, e daqui a pouco algumas situações, né, que às vezes acontecem, né? Nossa vida é assim, né? Tá tudo bem, daqui a pouco explode tudo de uma vez só, né? É um combo, né? Explode tudo de uma vez só. Foi o que aconteceu. Vem tudo de uma vez só. Eu estava ali, daqui a pouco vieram uns pensamentos tortos na minha mente. E eu estava ouvindo uma música não evangélica. E aí depois eu fui rapidamente, aquilo veio de uma tal maneira assim, saltou de uma maneira assim tão contundente, que eu rapidamente mudei a música, botei uma música evangélica ali, e aquilo foi indo como um bálsamo. Nós não estamos imunes, irmãos. Quando você vê, quando você menos espera, a coisa acontece. Então, nós temos que estar. Esse mês, a campanha, não é só para o outro, mas também para nos chamar a atenção que nós estamos suscetíveis. E nós precisamos tomar cuidado, para que a gente não venha a cair também. Porque nós também somos fracos e precisamos de ajuda. Precisamos ajudar, mas também precisamos ser ajudados. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer por essa campanha, e a igreja, ela não ficou fora. Nos trouxe, nos alertou a respeito disso, a nossa responsabilidade como sal e luz do mundo, para ajudarmos outros. Nos dê, Deus, a sensibilidade para percebermos aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes uma pessoa que está sorrindo, está brincando, mas ela está doente. E que nós tenhamos a sensibilidade do Teu Espírito, meu Pai querido, para percebermos que aquela pessoa, ela é um suicida em potencial. E que nós não tenhamos medo, nós temos a ousadia, como o Dr. Fernandes falou, de tocarmos no assunto, falarmos abertamente, perguntarmos, para que possamos ser agentes de mudanças. E Pai, em nome de Jesus, nós não estamos imunes, nós podemos cair, Senhor, mas nos ajude, Senhor, a estarmos atentos com relação à nossa saúde emocional, com a nossa vida, Senhor. Estarmos com o Senhor. Nos ajude, Pai, nessa caminhada, Pai, para que possamos estar firmes diante de Ti, Senhor. Nos ajude contra as investidas de Satanás, que elas vêm de várias maneiras, através da vida e do testemunho do nosso irmão, o profeta Daniel. Pegamos alguns pontos que ele viveu e também nós vivemos, que são propensos, têm potencial para nos prejudicar, mas que possamos, como ele, ficarmos firmes e abrindo os olhos, porque o Senhor tem sempre colocado anjos de carne e osso ao nosso lado para nos ajudar e nos mantermos firmes no Teu propósito. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.